Alô, alô, sejam muito bem-vindas ao quarto episódio do Behind the Crown e acho que este é o primeiro episódio onde eu estou com uma roupinha um bocadinho mais formal, por isso tenho que ir ver ao vídeo, porque normalmente eu estou sempre a gravar de fato de treino. Claro que eu tento sempre estar um bocadinho arranjadinha, não é? Mas hoje vou almoçar com o meu pai. Entretanto, ele mandou-me mensagem a dizer que já estava a sair de casa para me vir buscar, porque eu continuo sem o meu carro. Por isso, vai ser assim um episódio um bocadinho mais curtinho. Também não tenho grandes temas para falar convosco, mas tenho aqui algumas coisas engraçadas. Inclusive, no episódio passado, eu esqueci-me de, na edição do áudio, fazer o cancelamento do ruído. Então eu recebi um comentário de uma menina, mas ela depois apagou. Mas eu vi a tempo e não levei nada a mal. Que ela disse assim, meu Deus, tipo, os vizinhos aí na rua estão numa confusão, alguma coisa assim, porque realmente o episódio estava com bastante ruído, passaram imensas ambulâncias, imensa coisa aqui, porque este lado da casa, que é onde é a sala, está mesmo virado para uma avenida principal e os nossos vidros são duplos e, por norma, nós não ouvimos nada aqui em casa, ou não ouvimos muita coisa, não é? Se forem motas a fazer imenso barulho ou sirenes, claro que nós acabamos por ouvir um bocadinho. Mas naquele dia estava impossível e eu até estava um bocadinho desconcentrada a gravar porque estava a ouvir o ruído todo da rua e pensei, não me posso esquecer de cancelar o ruído, mas esqueci-me e acho que isso se calhar atrapalhou um bocadinho a vossa audição, mas espero que não tenha sido nada demais. Mas a verdade é que este microfone apanha tanto som que às vezes eu estou a gravar e por isso é que eu estou sempre com os auriculares, porque eu estou a ouvir a minha voz e a perceber se eu estou perto do microfone ou longe, se o som está bom, então eu gosto de estar a gravar e estou-me a ouvir aqui no ouvido em eco, o que às vezes faz um bocadinho de confusão, mas o que me faz mais confusão é mesmo eu estar a ouvir aqui no meu ouvido coisas que eu a olho nu não ouço, porque o microfone apanha tanta coisa que eu às vezes consigo ouvir os cães dos vizinhos, as coisas que se estão a passar na rua aqui, e claro que o que eu ouço aqui também é o que vocês estão a ouvir, por isso eu fico sempre a pensar, meu Deus, tenho que tentar cancelar o ruído de alguma maneira. E no outro episódio, normalmente eu tento sempre lançar episódio à terça-feira, e na semana passada eu lancei na quarta-feira, já ia com atraso, então eu editei assim tudo muito rápido e lancei logo o vídeo e olhem, acabou por ir assim com o ruído, por isso eu peço desculpa. Este episódio espero que isso já não aconteça, mas por hoje a rua está aqui calminha também, então até agora ainda não estou a ouvir nada, acho que está tudo bem. Depois, eu disse-vos que a semana passada foi um bocadinho difícil porque perdi uma pessoa importante na nossa vida, na vida da nossa família, que era uma vizinha nossa muito querida, que já nos conhecia desde sempre. E eu não sei se nós estamos em Mercúrio retrógrado, mas tem sido mesmo. Eu não sou muito de estar ligada a estas coisas espirituais e assim, mas eu sinto que este início de ano, o arranque, está a ser mesmo complicado, porque faleceu essa minha vizinha. Entretanto, passado 5 dias, se eu não estou em erro, faleceu o marido dela e, entretanto, faleceu também a minha tia-avó. Então, tem sido assim uma semana um pouco difícil e foram 3 perdas num espaço muito curto, sabem? Numa semana só. E voltámos assim um bocadinho ao tema de trabalhar com o digital dificulta muito a minha vida, porque eu sinto que sou demasiado sensível a estes temas e às vezes custa-me pôr uma máscara e vir aqui falar convosco como se nada tivesse passado, mas lá está, também recebi alguns comentários relativamente ao último episódio onde eu falei um bocadinho disto, em que vocês disseram que às vezes não é ser hipócrita, é mesmo encararmos o nosso trabalho e a vida tem que continuar e não é por isso que somos mais egoístas ou que não sentimos tanta dor. Então eu estou a tentar um bocadinho ignorar e fazer o meu trabalho à mesma, porque realmente este ano quero mesmo ser consistente com tudo,
com o podcast e com tudo em que engloba a minha vida, porque eu sinto que é uma coisa que todos os anos eu digo que eu vou fazer e depois acabo por não fazer. E outra história engraçada que eu tenho para vos contar, e eu vou ser aqui mesmo... Vocês já sabem que isto é tipo o meu diário, eu falo convosco sobre tudo. E o que é que aconteceu? Eu recebi uma mensagem de uma menina, tem a minha idade, mas pronto, nós somos sempre meninas, não é? Mas uma menina que andou comigo na escola, ela é um ano mais nova que eu, ela andou comigo no colégio, depois quando eu mudei para a escola no secundário, ela também acabou por ir para aquela escola, então estávamos sempre a cruzar. E ela mandou uma mensagem no Instagram, porque ela agora é psicóloga e criou uma página assim com vídeos e tal, e ela mandou uma mensagem para dar a conhecer a página dela e assim. Só que eu confesso que quando eu recebi aquela mensagem e vi quem era, eu até comentei com a Nino, porque eu fiquei tipo, meu Deus, esta rapariga, tipo, eu nunca fui com a cara dela, porque quando nós andávamos no secundário, ela copiou o meu Facebook na íntegra, tipo, copiou tudo, as minhas fotos, tudo, como se fosse eu, fez passar por mim. E na altura eu fiquei tão chateada com aquela atitude, porque eu não sei se isto também já é a minha memória a confundir-me, mas eu lembro-me, não sei se foi o caso dela, não sei se foi ela que fez isso, mas houve uma altura que copiaram o meu Facebook de tal modo que fizeram também o Facebook da minha mãe, do meu irmão, de amigos meus mais próximos, para parecer que aquele é que era o Facebook real, e aquela pessoa tinha mais gostos que eu, mais comentários que eu, e aquilo já estava numa escala que eu tentei falar com as pessoas que estavam naquele Facebook, tipo a comentar e dizer, não, eu é que sou a Inês real, e as pessoas não acreditavam, porque aquele Facebook já era muito maior do que o meu. E foi nessa altura que eu larguei as redes sociais, eu deixei de ter Facebook durante anos, só voltei a ter Facebook em 2015, na altura, porque ia concorrer para as Misses e era preciso estar agregada a outras páginas de Facebook dos concursos, então eu tinha mesmo que ter Facebook, mas aquilo traumatizou-me de uma maneira... E eu já não sei se foi essa menina a fazer esse Facebook ou se ela tinha criado um Facebook a imitar-me também, mas não era esse. Mas eu depois, quando criaram esse, achei que tinha sido ela mesma. Então ela ficou-me sempre assim um bocadinho atravessada, e eu, quando vi aquela mensagem, meio que ignorei, porque eu pensei, bem, preciso de pensar o que é que eu lhe vou responder, porque também não gosto de ser hipócrita, mas esta aqui está tipo stalker. Stalker da minha vida, eu já nem me lembrava dela, agora voltou aqui ao meu Instagram e até comentei isso com o Nino. E esta semana eu fui à Sephora à procura de um presente para o Dia dos Namorados e eu estava na caixa, a ver tipo aquelas miniaturas que estão na caixa, e essa menina estava a pagar na caixa à minha frente e eu fiquei tipo... Ela virou-se, nem tive tempo, sabem? Eu estava tipo assim nas miniaturas ao pé da caixa e ela vira-se e vê-me. Olá Inês, que coincidência! E eu fiquei tipo, meu Deus, tipo, a última pessoa que eu queria ver, ainda por cima foi também assim na mesma semana que ela manda-me aquela mensagem e eu cruzo-me com ela na Sephora. Foi assim uma grande coincidência. Mas... eu pensei, bem, agora tenho mesmo que encarar, não é? Ficámos ali um bocadinho a ter aquela conversa da chacha, de tipo, tanto tempo, estás tão diferente, como é que estão as coisas, a vida, eu vou-te seguindo, vou acompanhando, nananã. E eu a tentar ser simpática, mas por dentro eu estava tipo, eu sei o que é que tu fizeste, porque eu acho que nós nunca falámos sobre isto na altura da escola. E eu sinto que quando nós andamos na escola tudo parece muito mais intenso do que na verdade é. Então, ela, a falar comigo, ela disse mesmo, olha, quando eu era mais nova eu estava assim... num espaço um bocadinho mais down, a minha saúde mental não estava lá muito boa e entretanto já fiz muitos anos de terapia, a vida muda, nós crescemos e naquela altura eu não estava assim muito bem e eu lembro-me que tu ficaste super chateada comigo porque eu criei um Facebook igualzinho ao teu, a fazer-me passar por ti. E ela assim, mas eu fiz aquilo numa de admiração porque eu gostava tanto de ti, tipo,
admirava-me, não sei. Ela disse mesmo, tipo, eu admirava tanto que eu até fiz aquilo quase como um elogio. E ela disse, tanto que na minha inocência eu até fui te seguir através daquele Facebook, por isso eu nem tinha noção daquilo que eu estava a fazer. E ela disse, e naquele dia que tu descobriste, eu lembro-me de ver na escola e que tu olhaste para mim com uma cara, tipo, mesmo chateada. E ela ficou-se a sentir super mal. E eu fiquei tipo... Olha, tens razão, na altura eu fiquei mesmo chateada, mas somos adultos, a vida segue e até sinto que foi tipo um full circle moment, sabem? Estava mesmo a precisar de me cruzar com ela e de ficar com este assunto resolvido, porque nós nunca mais falámos sobre isso, não é? Coisas de tempo da escola, nunca mais me cruzei com ela. E sabem que há um ditado que diz... que quando nós nos voltamos a cruzar com alguém na nossa vida é porque a nossa história não ficou tipo terminada, não ficou bem resolvida e por isso nós precisamos nos cruzar com essas pessoas outra vez para o ciclo ficar fechado. E normalmente quando o ciclo já ficou fechado e o destino não quer que nós nos cruzemos mais com essa pessoa, nós não nos cruzamos mais com essa pessoa. E quando eu vi essa teoria, eu fiquei tipo, faz o mesmo sentido, porque ex-namorados meus que vivemos na mesma zona, vamos aos mesmos sítios e passaram mais de 11 ou 12 anos, ou 13, nem sei, e nós nunca mais nos cruzámos. E imensas vezes cruzo-me com a família deles, mas nunca mais me cruzo com a pessoa em si, sabem? Então eu sinto que eu tinha mesmo que cruzar com esta rapariga e fecharmos este ciclo, este rancor que eu tinha aqui dentro de mim por ela ter copiado o meu Facebook. Eu levei super a mal, fiquei a achar que ela era completamente maluca ou que tinha algum problema e realmente às vezes as pessoas só não estão bem e ela nem fez com maldade nenhuma, fez mais como quase um elogio e uma admiração que ela tinha e fez-me repensar que às vezes nós guardamos, e eu sinto que eu não sou uma pessoa nada vingativa, não guardo mesmo rancor de nada, mas há coisas que eu passei na minha vida que eu não esqueço, sabem? E eu falei com ela, até trocámos o número de telefone e estamos para combinar um café, então acabou por ser uma situação engraçada, sabem? E outra coisa que aconteceu também na Sephora é que eu fui lá de propósito à procura de um presente para o Dia dos Namorados para o Nino. E ele, como vai sempre trabalhar muito cedo, ele acorda tipo às 5 da manhã, dá treinos logo às 6 da manhã e ele queixa sempre das olheiras dele, dos papos nos olhos. Então eu pensei, nós não costumamos trocar prenda no Dia dos Namorados, preferimos sempre fazer experiências, algo que eu também já falei convosco, nós gostamos muito mais de ir jantar fora, marcar um fim de semana do que estar propriamente a oferecer bens materiais. Mas eu pensei, vou comprar tipo só um miminho, um creme para os olhos para lhe dar, que eu sei que é uma coisa que ele gosta. E eu fui à Sephora e a menina da Sephora, olha, eu saí de lá ofendida porque eu assim, eu queria ver um creme para os olhos assim refrescante para quem tem muitos papos, quem acorda assim com papos nos olhos. E a senhora fica assim a olhar para mim e eu, não é para mim o creme. E ela, mas também precisa, a menina também está a precisar. E eu fiquei tipo... É assim, eu sei que tenho ruguinhas porque a minha pele é muito seca e como eu estou sempre a rir, eu faço muitas ruguinhas de expressão aqui. Mas papos nos olhos eu não sabia que eu tinha, até porque eu tenho muita bochecha, então é difícil a fazer papos porque esta zona fica mais côncava porque eu tenho a minha bochecha muito para fora. Mas a senhora estava, não precisa, eu vou-lhe dar aqui um creme, este creme é ótimo para essas ruguinhas, vai ficar com a pele incrível, super hidratada. E eu assim, ok, mas não é para mim, não era bem para as rugas, porque a pessoa em questão nem tem rugas, era tipo para os papos só. E a senhora, não, mas este creme é ótimo, podem usar os dois e eu posso aplicar o creme aí. E eu assim, olha, não é necessário porque eu estou maquilhada, não me aplico o creme. E ela, não, mas isto não vai estragar a maquilhagem, pode usar mesmo assim. Eu, posso usar creme de olhos por cima da maquilhagem. E a senhora, sim, vai ver que vai logo fazer diferença. E eu já estava numa situação que tipo, eu só quero sair daqui. E a senhora lá pôs-me o creme e eu fiquei tipo, muito bom, pronto. Lá perguntei o preço só para não ficar mal. E ela, olha, este creme é 99 euros, ou tipo uma cena assim, era muito caro. É 90 e tal euros, mas agora estamos com uma promoção ótima para o Dia dos Namorados, o creme ficava a 60 euros, era uma ótima oportunidade. E eu tipo, eu estava a pensar só tipo um miminho, gastar 20 ou 30 euros no máximo.
E depois fiquei numa situação mesmo caricata, porque ela, não, mas olha, isto é ótimo, podem usar os dois. E eu tipo, oh senhora, mas não é para mim, eu já disse que eu não quero. Estou? Já cá estou. Tá bem, já vou descer. Estou no outro lado. Tá bem. 5 minutos e deixo. Está bem. Até já, beijinhos. Tchau. É assim, aqui trabalhamos com a realidade. O meu pai ligou, já tenho que ir almoçar, por isso este episódio vai ser mesmo assim um bocadinho mais curtinho. Peço desculpa, mas olhem, pelo menos não falhei, ok? Vim cá. Outro assunto que eu quero só para falar convosco, para terminar, relativamente ao Dia dos Namorados, como eu disse, este ano não fizemos assim nada de especial, até porque tínhamos um jantar de aniversário, um jantar surpresa de um amigo do Nino que fazia 40 anos, então acabou por ser super giro, porque estivemos com os nossos amigos todos, celebrámos o Dia dos Namorados assim com amigos, sabem? Então foi divertido e à hora do almoço eu decidi fazer um mega almoço para nós, estávamos com a Carol cá em casa também, então fiz mega lasanha, entradinhas, frutinha, comprei o chocolate, abrimos um vinho e já é o segundo ano consecutivo que nós fazemos o Dia dos Namorados com a Carol, mas lá está. Não nos importamos nada, é sempre super divertido. Tivemos a ver vídeos dela antigos, quando ela era pequenina, e rimos-nos tanto, porque a Carol era mesmo uma personagem. E eu, como na altura gravava vídeos para o YouTube, eu tenho imensas recordações dela, pequenina e super vlogueira. Então nós rimos imenso com os vídeos dela. Foi muito engraçado. E lá está, como nós não ligamos muito a essa data em si, preferimos celebrar noutra altura, porque eu sinto que os restaurantes ficam todos mais caros, ou têm sempre menu especial, estão sempre cheios, os hotéis também ficam sempre mais dispendiosos nessa altura. Então nós preferimos celebrar fora dessa data, mas também não deixamos passar a data em branco. Mas uma coisa caricata que aconteceu foi que um dia antes do Dia dos Namorados eu recebi uma mensagem de uma seguidora a dizer assim: olá Inês, eu não sei se tu sabes, mas eu preferi informar-te que o teu marido pôs um gosto neste Reels e se fosse meu marido eu não ia gostar. E era assim um Reels de uma menina assim toda jeitosa, mas tipo daquelas americanas. E eu fiquei a olhar para aquela mensagem e pensei, eu não me importo, para mim é ok, porque primeiro nós não vamos nunca conseguir controlar ninguém. Eu tenho muita segurança em mim, muita segurança na nossa relação e naquilo que construímos, e para mim as redes sociais não são a vida real, sabem? Tipo, não é por nós pormos likes noutras pessoas ou assim, mas isto pode ser um hot take, há pessoas que podem ficar super ofendidas com isto, mas eu sinceramente não controlo, não vejo, não quero saber, e acho que isso não define toda uma relação. Nisso eu sou muito descontraída, mas eu vi aquela mensagem da menina e fiquei tipo, e mostrei ao Nino e disse: olha, este é o único motivo pelo qual eu não gosto que metas gostos noutras pessoas, é porque é que as outras pessoas vão pensar ao ver isto. Nem é por mim, é pelas outras pessoas. Mas ainda deu para rir, porque o Nino já queria mandar uma mensagem à menina que mandou essa mensagem, a dizer tipo, a justificar-se, e disse tipo, não digas nada, eu também não vou responder nada, porque o que quer que eu diga vai sempre ser mal interpretado, ou ainda pode fazer um print e divulgar e falar sobre a nossa relação. Porque se eu digo, olha, não me importo, tipo, obrigado por me avisares, mas realmente eu não me importo com isso. E ela vai ficar tipo a pensar, meu Deus, tem uma relação aberta, que casal mais estranho, como é que ela não se importa? Tipo, e claro que não temos uma relação aberta, ok? Mas tipo, e se eu disser, obrigado por me avisares, realmente isso não se faz, vou já falar com ele, também é mau, sabem? De qualquer das maneiras que eu respondesse ia ser mau, então simplesmente ignorei. Mas eu acredito que a pessoa não fez com maldade. Mas sei lá, eu vejo tanta gente que namora e mete gostos. Imensas vezes aparece-me reels e fotos, pessoas que eu conheço que têm namoradas, relações super assumidas e que metem gostos noutras pessoas, noutras mulheres gostosas a treinar, boas zonas de biquíni. E eu sinceramente, eu olho para aquilo e acho só ok, não fico a pensar tipo, coitada tipo da namorada. É só, não é a vida real, malta, é só as redes sociais e isso não diz nada como é que é a vossa relação. Mas eu sei que posso ser
não sou a única pessoa a pensar assim, como é óbvio, mas sei que há pessoas que podem achar isto um bocado estranho. Para mim é indiferente e eu nunca mandaria isso para ninguém porque, sei lá, cada pessoa sabe de si. Eu sei lá se por acaso essas pessoas até conhecem aquelas raparigas, se até são amigas, conhecem-se do ginásio. Não sei, não é? Tipo, nunca vamos saber, por isso não faria isso a ninguém. Tenho amigas minhas que também trabalham como influencers e que também já receberam esse tipo de mensagens, inclusive algumas enquanto estavam grávidas e estavam a dizer: olha, teu marido está a pôr gostos aqui e aqui enquanto tu estás grávida. Malta, mas não levem as coisas tão a sério. É só este o meu conselho para vocês, principalmente se estiverem numa relação, sei lá, nunca vamos conseguir controlar ninguém, sabem? E eu acho que às vezes esse foco só faz pior uma relação. Este é o meu conselho nesta semana do amor para vocês. Temos assim um episódio mais curtinho, mas espero que tenham gostado porque o meu pai já está lá embaixo à minha espera. Por isso, beijinho grande e tenham uma boa semana. Tchau!